vaso! Graça e paz, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Depois de termos ouvido falar aqui, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, onde a gente pode perceber as atitudes dos discípulos, ou melhor, a falta de atitude, em relação ao Senhor Jesus, em relação ao seu reino, nós chegamos finalmente ao capítulo 27. Está encerrado, está quase lá. Sim. E como tem sido bom, meu Deus, muito obrigado. Obrigado a você que tem participado conosco aqui sempre. E o reino de Deus não para. E o Feio falando entre nós está aqui sempre com você para trazer algo da parte de Deus, compartilhar essa palavra. E o reino de Deus é aquele reino que nos remete ao amor, à comunhão, à fraternidade. E vai estar sempre aqui, é isso que vos fala, Josemar Nunes. Sempre com convidados aqui, top das galáxias, trazendo aquela reflexão, trazendo aquela argumentação, trazendo algo novo da parte de Deus para mim e para você. Esse é o nosso intuito, compartilhar a palavra de Deus, proclamar essa palavra que transforma, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que nos prepara e no tempo oportuno de Deus nos leva para o céu, segundo a sua vontade, no tempo dele. Isso aí. E nós estamos chegando aqui no capítulo 27 e nós vamos ver aqui coisas incríveis, no momento tão atual. Nós vamos ver ali o político, o governador, Pôncio Pilatos, que vai estar recebendo Jesus para que seja julgado. Jesus ali ouvirá inúmeras acusações do governador. O governador sabe que Jesus é inocente. Ele questiona, ele confronta Jesus. Olha, você é o rei dos judeus? Se Jesus foi confrontado, quanto mais nós. O Senhor já nos mostra uma realidade ali que muitos não conseguem aceitar, que é o confronto. Jesus foi confrontado, sendo acusado de algo que ele era inocente. E o seu acusador sabia da sua inocência. E o governador Pôncio Pilatos tentou, irmãos. Ele tentou de várias formas ali. A acusação que ele estava fazendo era uma acusação trazida por pessoas. E ele tentou fazer com que Jesus saísse ileso dali. Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu primeiro que porque tudo estava dentro do propósito de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não fique com raiva do confronto, não. Confronto é bom, repreensão é bom. Às vezes nós precisamos ser confrontados para poder crescer. Para poder o propósito de Deus se cumprir em nós e através de nós. Pôncio Pilatos tentou de todas as formas, mas não conseguiu. E o último argumento de Pilatos foi, no período da festa, um preso sempre é solto. Eu vou tentar usar esse argumento para liberar Jesus. E ele lançou esse argumento para o povo, mas não adiantou. O povo escolheu um criminoso para ser solto e preferiu que o inocente não só continuasse preso, como o velho ditado dito por muita gente: a voz do povo é a voz de Deus. E há quem discorde disso. E em vários momentos isso aí realmente é absurdo. Mas nesse contexto de Jesus, diante de Pilatos, a voz do povo foi a voz de Deus. Era necessário que Jesus passasse pela cruz, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. A profecia, a palavra, precisaria se cumprir. E nós vamos ver também Pilatos tem a seguinte atitude: olha só, eu fiz de tudo, eu tentei, mas o que era da minha competência
findou-se aqui, eu lavo minhas mãos. E daí em diante, nós vamos ver todo o sofrimento que o Mestre passou, todo o sofrimento que Jesus enfrentou. Sim, os açoites, a via crucis, o escárnio. A partir do verso 31 do capítulo 27, nós vamos perceber o escárnio. Jesus é entregue aos soldados do governador e os soldados começam a escarnecer. Eles mudam a roupa de Jesus, eles botam a roupa vermelha ou escarlate, se você preferir, em Jesus. Eles colocam a coroa de espinhos sobre Jesus. Eles humilham Jesus, cospem Jesus, humilham a Jesus e dizem: este é salve o rei dos judeus, como escárnio. Ah, meu irmão, quanto sofrimento Jesus passou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Depois eles tiraram a roupa escarlate que botaram em Jesus e repuseram a roupa em Jesus e deram continuidade à via crucis, a caminho do Gólgota, que era o monte da caveira, onde Jesus seria crucificado. Esse monte ficava fora dos muros de Jerusalém e de longe você olhava, as pessoas olhavam e conseguiam enxergar naquele monte como se fosse o desenho de uma caveira. De uma caveira humana, né? De um crânio humano. Por isso esse nome, Gólgota, o monte da caveira. A partir do verso 32 nós vamos ver que Deus proporcionou a Jesus um pequeno alívio. Os soldados obrigam um sirineu, com o nome de Simão, a carregar a cruz de Jesus. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. Na nossa caminhada, no nosso sofrimento, na nossa tribulação, na nossa escassez, por momentos difíceis que nós vamos enfrentar, Deus usará vários sirineus para nos ajudar na caminhada. Então, fique atento e permita que esse sirineu te ajude. Ele é enviado por Deus para te dar um alívio no teu sofrimento. Do verso 33 ao verso 44, nós vamos ver a crucificação de Jesus. Tudo que ele passou, os pregos nas mãos e nos pés, a coroa de espinhos. Nós vamos ver lá em cima, no madeiro escrito: este é o rei de Deus, como escárnio. Nós vamos ver os principais sacerdotes e autoridades zombando, dizendo: esse não é o rei de Deus? Ele salvou os outros porque ele não salva a si mesmo. Nós vamos ver um dos ladrões também falando isso. Quanto escárnio, quanta zombaria. Mas a zombaria não ficou só na época em que Jesus foi crucificado, não. Hoje, infelizmente, no nosso meio, quantos de nós têm zombado e zombam de Jesus? Mediante o seu comportamento, mediante a sua forma de viver. Jesus estava ali na cruz, morrendo por mim e por você. E a única coisa que ele dizia era: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. No verso 51 nós vamos ver que o véu do templo se rasgou. Aleluia, aleluia. O véu do templo se rasgou. Isso simboliza o seguinte, queridão, irmão, irmã. Isso simboliza a igreja de Cristo. Isso simboliza que o véu era aquilo que separava o lugar santo e onde apenas o sacerdote tinha acesso de entrar. E ele entrava ali segurado por cordas, porque a presença, a glória era algo tão envolvente, tão grande que se ele tivesse pecado, ele poderia morrer ao entrar ali nessa condição. Mas olha, esse véu que separava, que impedia a nossa entrada, que apenas uma pessoa, que apenas uma autoridade tinha acesso, ele foi rasgado. Porque quando Jesus na cruz do Calvário inspirou, quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, aleluia, aleluia, diz o texto que um grande terremoto veio àquele lugar, o que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, liberando acesso
ao santo, ao lugar santo, ao Deus santo. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. E diz o texto que muitos dos santos, homens que serviam a Deus, que seguiam o Senhor, que já tinham morrido, olha, na hora da morte de Jesus, com esse terremoto, as pedras se quebraram, as rochas grandes se romperam, e muitos dos mortos, dos santos que tinham morrido, ressuscitaram e foram vistos entrando na cidade por vários dias. Aleluia. Sabe o que ele quer dizer com isso, queridos? Quando Jesus morreu e o véu do templo se rasgou e muitos mortos ressuscitaram, o Senhor está nos revelando algo incrível ali. Que muitas vezes não, que na verdade, para que o divino se revele, o terreno precisa morrer. A nossa natureza humana, a nossa natureza terrena, os nossos desejos, o nosso entendimento, a nossa vontade terrena precisa morrer, para que o nosso entendimento celestial, a nossa vontade celestial, a nossa natureza celestial se manifeste. A natureza humana precisa morrer. É sobre isso, queridos. A morte de Jesus na cruz do Calvário nos possibilitou o acesso livre, aleluia, o acesso livre à sua presença. Nós não precisamos mais de um intermediário, nós podemos entrar livremente na presença de Jesus, aleluia, aleluia. Então não se prive, tire proveito dessa liberdade que Ele nos deu, de poder entrar na sua presença. O véu já não existe, aleluia. Aleluia. E hoje nós teremos aqui aquele comentário, aquela reflexão sobre o Evangelho de Mateus, trazido também, uma parte do texto, evidentemente, vai ser trazido aqui por ela, que é uma líder de excelência. Ela lidera o Ministério de Intercessão da Igreja Família que Ama, da FQA, o Ministério de Intercessão, que é Tocando os Céus, o nome é incrível, e ela vai estar aqui conosco hoje, trazendo esse momento top das galáxias. Eu quero que você fique atento, e se você puder, comenta também tudo aquilo que foi falado aqui, fique à vontade. Aqui nós falamos e compartilhamos juntos, crescer no Evangelho. Então, é com você, querida amiga, irmã em Cristo, Juliana, fique à vontade, líder de excelência, dá lugar, varoa, é contigo! Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Me chamo Juliana Santos e é um prazer enorme poder compartilhar com vocês nessa palavra em Mateus, no capítulo 27, do 1 ao 10, que tem como título de Judas se enforca. E eu vou ler com vocês para que a gente possa examinar os detalhes. De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então os amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, pois traí um homem inocente. Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo e saiu e se enforcou. E os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram: não seria certo colocar este dinheiro no tesouro do templo, pois é um dinheiro manchado de sangue. E aí a gente vai vendo por diante, mas eu vou ler até o 6, que é onde eu quero refletir com vocês, é sobre o remorso. Judas, ele teve um remorso. Remorso é aquilo que não gostei do que eu fiz, né? Me arrependi naquele momento, mas que em outro momento pode se repetir.
O orgulho de Judas foi tão grande que ele poderia pedir perdão ao mestre. Mas ele preferiu tirar a sua vida. Ele escolheu se autocastigar para não ter que enfrentar e ser humilde em pedir perdão. E isso teve um preço da morte dele sem salvação. Quando entendemos sobre remorso e arrependimento, o arrependimento precisa ser algo sincero, precisa algo que você sinta nojo do que você praticou e que você queira fazer algo diferente, uma atitude diferente, de mudança. Não é sobre palavras. Estamos muito acostumados a ver sobre palavras. Eu me arrependi. Mas quando eu abro a minha boca e peço perdão, precisa ser algo sincero, precisa ser algo verdadeiro. O Senhor não conta com o nosso remorso. A palavra de Deus diz: se arrependei-vos de vossos pecados. Ou seja, que precisamos nos arrepender verdadeiramente, precisamos deixar, precisamos se enojar daquele ato. E o que Judas fez é algo de quem não conhece em quem estava do lado dele. Porque se ele conhecesse bem quem era o Senhor, a quem ele teve a oportunidade de estar perto, o remorso não tinha atacado o seu coração. Da forma que ele fez de devolver as moedas que ele tinha pego para poder trair a Jesus, seria mais simples ele ir até o Senhor e pedir perdão e se arrepender verdadeiramente no seu coração. Arrependimento é algo que vem de dentro para fora. Remorso é algo que vem de fora para dentro. Por isso que não é algo tão verdadeiro. É algo circunstancial que pode vir a acontecer em todo momento, se não vigiarmos. Então o Senhor nos chama para nos arrepender, para que possamos deixar o nosso orgulho de lado e não agir um dia como Judas fez, que o remorso tomou conta, teve a coragem de ir até lá os homens e entregar as moedas e tirar sua vida, mas não teve a coragem, a humildade de ir a quem o traiu, de quem ele tinha traído, para pedir perdão. E essa palavra a gente pode queimar nos nossos corações e no nosso dia a dia. Como é importante que eu e você se arrependa verdadeiramente, de dentro para fora. Porque vamos extrair milagres. Vamos extrair vida. Arrependimento gera vida. Arrependimento gera transformação. Arrependimento gera mudança de vida. Mudança de natureza. E é muito importante que a gente possa levar isso no nosso dia a dia. Que aprenda com Judas. Que não seja necessário a gente errar aonde tem Judas, pela palavra do Senhor, nos ensinando que a atitude dele, ele errou. Ele errou 2 vezes. Uma por ter traído. A segunda, por não se arrepender verdadeiramente. E o remorso ter encontrado o seu coração ao ponto de ele tirar a sua vida. Mas que possamos ter humildade e nos arrepender verdadeiramente. Como eu disse, de dentro para fora, onde gere mudança. Mudança de atitude. Que Deus nos abençoe com essa palavra e abençoe o seu dia. Ah, meu Deus do céu. Que coisa incrível. Que momento lindo. E eu quero aqui expressar a minha gratidão. Quero expressar a minha gratidão a você que está conosco, que compartilha, que curte, que comenta. Muito obrigado pela sua audiência. Que você possa transmitir esse link, compartilhar para o maior número de pessoas possíveis que você puder. Tá certo? Edificar, crescer, compartilhar. Isso é incrível, isso é incrível. Isso é reino de Deus, irmãos. E eu quero aqui, desde já, agradecer também a nossa querida Juliana, que trouxe essa reflexão do Evangelho de Mateus, capítulo 27, do verso 1 até o verso 10. Viu como Deus fala? Olha só,
não é sobre remorso, é sobre arrependimento, meu irmão. Então, que possamos avaliar, nos reavaliar, rever conceitos e preconceitos e entender que não é sobre o remorso. O remorso nos coloca numa zona de perigo, mas o arrependimento nos coloca na zona da reconciliação com Deus e com o nosso irmão. Então, Juliana, intercessão, ministério tocando céus, líder de excelência, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que seja a primeira de muitas aqui no nosso canal. Em nome de Jesus. A todos, o meu muito obrigado. Fiquem na paz e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau.